Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem eu apresentei a você uma breve introdução à carta de Paulo aos Gálatas, que será o nosso tema de estudo do trimestre. E nesta semana agora eu quero analisar com você sobre o autor da carta aos Gálatas. Vamos analisar algo sobre a vida do apóstolo Paulo, entendendo como foi a conversão do apóstolo Paulo, a maneira como Deus o alcançou. Você vai ter uma compreensão maior do que ele quis dizer quando ele afirmou na carta aos Gálatas que nós somos justificados, declarados justos, unicamente pela fé em Cristo. Paulo, antes da sua conversão, se chamava Saulo. E nós percebemos, quando lemos o livro de Atos, que Saulo, ele fez parte, ele estava entre aqueles que aprovaram o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Saulo era um homem dinâmico, culto e um apaixonado pelo judaísmo. Ele estava disposto a destruir qualquer pessoa, qualquer movimento que colocasse em dúvida o judaísmo. Vou ler para você Atos 8, 1 a 5, para termos um vislumbre de como era o comportamento de Paulo antes da conversão, quando ele era Saulo. E Saulo consentia na sua morte, ou seja, na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Paulo, amigo ouvinte, foi o responsável por uma dura perseguição feita em Jerusalém a todos os judeus cristãos que haviam aceitado a Cristo como Salvador. E neste processo de perseguição, muitos cristãos acabaram sendo dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria, continuavam falando de Jesus, ou seja, eram pessoas muito comprometidas com Cristo, mas enquanto essas pessoas continuavam falando sobre Jesus, Paulo entrava, assolava a igreja, entrava nas casas, prendia homens, mulheres. Ele estava disposto a acabar com o cristianismo. Ele era um grande perseguidor. E quando nós lemos Atos 6, 9 a 15, percebemos que os judeus, na época, que não haviam aceitado a Cristo como Salvador, eles acusavam os cristãos de serem blasfemos, de negarem a lei de Moisés. Eles pensavam que, ao apresentar a Jesus Cristo como Salvador, os judeus cristãos estavam contradizendo o que a Bíblia ensinava sobre o Messias. O detalhe é que Estevão, os judeus cristãos, não eram contra a lei de Moisés. Eles estavam dando a interpretação correta e mostrando que os escritos, a lei de Moisés, apontavam para Cristo como sendo o Messias crucificado e ressurreto. Eles apontavam para o Messias, para Jesus, como sendo o centro da fé judaica. Isso deixou os fariseus, Saulo e outros extremamente irados. Eles faziam parte de uma ala muito rigorosa. Eles viam a lei de Moisés como sendo a principal revelação de Deus. Eles não entenderam que, na verdade, a lei de Moisés era um meio de revelar a Cristo. Eles esperavam um Messias que fosse uma espécie de um imperador que os libertasse do jugo romano. E aparece um Messias que é morto na cruz e depois é dito que ele ressuscitou. Eles não aceitaram. Eles achavam que os judeus cristãos eram blasfemos e estavam pervertendo a fé judaica. Só que Saulo, amigo ouvinte, era um homem, sim, dedicado, porém equivocado. Era um homem culto, porém enganado. E por causa da sua graça, Deus atuou em Saulo. E aquele que devastava igrejas passou a ser um pregador do evangelho. Sobre isso nós vamos estudar amanhã. Como foi a conversão de